Jesus perante Anás. Anás, sumo sacerdote do judaísmo. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Ele se console. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E esse Anás, ele é da seita dos saduceus. E também ele era político, porque o judaísmo, eles usam os templos deles e as pessoas que frequentam os templos deles para chegar ao poder. Eles induzem aquelas pessoas que frequentam os templos deles a votar, a apoiar aqueles que eles querem para a máquina pública, e nisso eles entram para dentro da máquina pública e disseminam lá por dentro da máquina pública e usam a máquina pública para perseguir aqueles que eles querem, matar aqueles que eles querem, perseguir as outras religiões. É nesse sentido. E esse Anás aqui, ele era um líder religioso e político da seita dos saduceus. Assim, a escolta, essa escolta aqui, ela pertencia à máquina pública, porque o judaísmo, eles usam as igrejas deles e os fiéis que frequentam as igrejas deles para chegar à máquina pública, entrar para dentro da máquina pública. Eles induzem os fiéis deles a votar, a apoiar naqueles que eles querem para a máquina pública, e nisso eles entram para dentro da máquina pública e disseminam por dentro da máquina pública e usam a máquina pública, o poder da máquina pública, para perseguir aqueles que eles querem, matar aqueles que eles querem, perseguir as outras religiões. E essa escolta aqui, ela pertencia à máquina pública do Estado. O comandante e os guardas dos judeus, entende? Porque eles trabalham para eles. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade. Tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles se consolem e desprezam as outras religiões. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Prenderam Jesus, manietaram-no, amarraram Jesus, algemaram Jesus como um bandido e o conduziram Jesus primeiramente a Anás. Anás, sumo sacerdote do judaísmo. E ainda ele era político, pois era sogro de Caifás. Caifás, sumo sacerdote, líder religioso do judaísmo e político da seita dos saduceus. Sumo sacerdote, líder religioso do judaísmo, naquele ano. Ora, Caifás, sumo sacerdote, líder religioso do judaísmo e político, era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem, que é Jesus, pelo povo,
porque eles queriam fazer com que o povo se rebelasse contra o avanço do Império Turco-Otomano, entende? E eles não conseguiam fazer isso, entende? Aí, como Jesus estava falando que era filho de Deus, eles resolveram, e eles também odiavam o espiritismo que Jesus ensinava, aí eles resolveram matar Jesus para colocar a culpa no Império Turco-Otomano e dizer para as pessoas que o Império Turco-Otomano entrou aqui nas nossas terras aqui e mataram o Filho de Deus, o enviado de Deus, entende? Uma mentirada para fazer o povo se rebelar e lutar contra o avanço do Império Turco-Otomano, entende? E nisso eles protegiam a religião deles, que é o judaísmo, entende? Porque matando Jesus eles achavam que ia acabar com o espiritismo cristão, só que não aconteceu o que eles queriam, entende? Aí eles acabavam com Jesus, acabavam com os ensinamentos de Jesus e ainda lutavam contra o avanço do Império Turco-Otomano, protegendo a região da Judéia, que é onde eles viviam, entende? Aí eles protegiam Israel e a religião deles, entende? Eles uniram uma coisa na outra para poder estourar uma guerra, entende? Contra o Império Turco-Otomano. Só que não deu certo, entende? O que eles queriam fazer, entende? Eles misturaram política com religião, entende? E a mesma coisa que eles fizeram aqui, eles estão fazendo em 2026, entende? Misturando religião com política, entende? Hoje em dia eles usam, nessas igrejas deles, do judaísmo, só o nome de Jesus para expulsar o demônio. Só que eles voltam para as coisas judaicas, entende? Como essas igrejas deles aqui não fazem milagre, eles só usam o nome de Jesus em alguns momentos lá para expulsar o demônio e voltam para as coisas judaicas. Mas eles não aceitam o espiritismo cristão, aquilo que Jesus ensinava, entende? Esse é o Novo Testamento, o espiritismo cristão.